Salam alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Allahu Akbar. Dar o testemunho. Outra questão na qual o Alcorão e a Bíblia discordam é a que se refere ao testemunho da mulher. Na verdade, o Alcorão instruiu os crentes e as crentes transações financeiras com o testemunho de 2 homens ou 1 homem e 2 mulheres. Alcorão 2:8:2. Contudo, é também verdade que o Alcorão, em outras situações, aceita o testemunho da mulher tão igual quanto ao do homem. Realmente, o testemunho da mulher pode mesmo invalidar o do homem. Se um homem acusa sua esposa de falta de castidade, exige-se dele um juramento solene pelo Alcorão por 4 vezes, como evidência da culpa de sua esposa. Se a esposa nega e jura igualmente 4 vezes, ela não é considerada culpada em qualquer dos casos o casamento é dissolvido. Alcorão 24:6-11. Por outro lado, as primeiras sociedades judaicas não permitiam o testemunho feminino. Os rabinos contavam entre as 9 maldições infligidas às mulheres por causa da queda e de não ser capaz de prestar testemunho. Hoje em Israel, as mulheres não podem apresentar provas em cortes rabínicas. Os rabinos justificam o fato de as mulheres não poderem prestar testemunho, citado o Gênesis 18:9-16. Onde está estabelecido que Sara, esposa de Abraão, havia mentido. Por causa desse incidente, os rabinos desqualificaram o testemunho feminino. Deve-se notar que esta história narrada em Gênesis 18:9-16 foi mencionada mais de uma vez no Alcorão, em qualquer sugestão de que Sara houve mentindo. No Ocidente cristão, as leis civis e eclesiásticas proíbem as mulheres de dar testemunho até o final do século passado. Se um homem acusa uma mulher de infidelidade, o testemunho dela, segundo a Bíblia, não será considerado de maneira nenhuma. A esposa acusada tinha que ser submetida a um julgamento penoso. Neste julgamento, a esposa enfrentava um ritual complexo e humilhante, no qual se supunha provar a sua culpa ou inocência. Se ela fosse culpada, seria sentenciada à morte. Se ela fosse inocente, o seu marido seria inocentado de qualquer injustiça. Além disso, se um homem toma uma mulher como esposa e então ele a acusa de não ser virgem, o testemunho dela não será levado em conta, pois seus pais tinham que trazer provas de sua virgindade antes ou mais velhos da cidade. Se os pais não pudessem provar a inocência de sua filha, ela seria apedrejada até a morte na soleira da casa de seus pais. Se os pais fossem capazes de provar a sua inocência, o marido seria obrigado a pagar uma multa e não poderia divorciar-se da esposa enquanto ela vivesse. Quando um homem tomar uma mulher e depois de coabitar com ela e desprezar e de imputar coisas escandalosas, é contra ela divulga má fama, dizendo: tomei esta mulher e me cheguei a ela, porém não a achei virgem. Então o pai da moça e a mãe tomarão os sinais da virgindade da moça e levá-los-ão aos anciões da cidade, à porta, e o pai da moça dirá aos anciões: eu dei minha filha por mulher a este homem, porém ele a despreza, e eis que lhe imputou coisas escandalosas, dizendo: não achei virgem a tua filha, porém eis aqui os sinais da virgindade de minha filha, e estenderão a roupa diante dos anciões da cidade. Então os anciões da mesma cidade tomarão aquele homem e o castigarão, e o multarão
em seus ciclos de prata, e os darão ao pai da moça, porquanto divulgou uma fama sobre uma virgem de Israel. Ele será por mulher em todos os seus dias, não a poderá despedir. Porém, se isto for verdadeiro, isto é, que a virgindade não se achou na moça, então levarão a moça à porta da casa de seu pai, e os homens de sua cidade a apedrejarão até que morra, pois fez loucura em Israel, prostituindo-se na casa do seu pai, assim tirarás o mal do meio de ti. Deuteronômio 22, 3, 21. Não se esqueça de se inscrever no canal, de deixar o seu like, que é muito importante, de compartilhar o vídeo com seus amigos e de ativar os sininhos de notificações para receber mais vídeos. E deixar um comentário. Salam aleikum.